faz aquelas travessias em relação em alto mar, em container, de carga viva. Tem também, assim, das diferenças. Tem medicina legal, fiz um curso na graduação também, mas não exerço, que é como se fosse o CSI, só que para a parte PET. Porque hoje em dia... Perícia. É uma perícia mesmo. Porque normalmente nomeia um perito apto, que é formado, tem aquela formação, para ele dar o seu parecer, tanto das partes ou quanto pela parte do juiz, para ele entender o que está acontecendo. Então, normalmente, tem os veterinários que fazem só inventário, porque tem que fazer aqueles cálculos de fazenda, de animais inteiros, de animais, né, de produção, ou quanto faturaria para ter uma dimensão de quanto que vale aquela propriedade, né, o quanto que aquilo rentabiliza ou não. Tem pessoas tem veterinários na parte da nutrição. Outra área que eu gosto muito também, que agora foi vindo mais, é a parte da comunicação, não na parte, claro. Eu já. Fica tranquilo que eu corto. Não, fica tranquilo que eu corto, tá? É que ele tá dando umas falhas. Pode continuar. E tem a parte da comunicação que eu falo assim, é uma parte que eu sempre gostei muito, que eu sempre fui muito de falar. Mas a parte de comunicação, porque hoje em dia o rodeio está crescendo muito, a parte de pet está crescendo muito, a parte da consciência dos tutores, muitas pessoas optam em ter animal e não filho. Então a gente acaba indo para o veterinário, se vendendo mais, colocando mais essas coisas em prática, porque o veterinário antigamente era a parte clínica, saúde e tratamento. Muito tradicionalista. Tradicionalista. Agora hoje não. Hoje em dia tem oftalmo, cardiologista, tem ortopedista, nutricionista, só para animal. Eu faço nutrição também. Eu legal. tenho outras carreiras, né? E tem nutrição, e eu também pretendo me formar em fisioterapia, já tenho fisioterapia para animal também. Legal. Não, é muito incrível. Absurdo. Assim, a gente começa e vendo, assim, não é algo que, assim, que nem me puxa que nem na parte integrativa. Mas o intensivismo e a integrativa são duas coisas completamente distintas. Tem alguma área da veterinária que é bem, assim, fora do comum, assim, para a maioria das pessoas que você poderia citar? Uma coisa bem incomum, tirando essa que você falou. Não que seja incomum, mas é uma novidade. Da integrativa? É relativo, porque pra mim tudo é normal, né? Eu tive na área, assim. Mas é que a massa sempre pensa assim, veterinário clínica, entendeu? Sim, a parte eu acho que da perícia em si, porque você não vai ver ele de jaleco, você vai ver ele de terno, e num fórum, e o que um veterinário perito faz? Ele defende em relação às causas animais também, pode ser nomeado para essas questões, para comprovar se houve ou não maus tratos, tanto pela parte... Ele dá laudos. Ele dá o laudo, então ele tem que ter uma noção jurídica para conseguir falar nos termos técnicos do direito, para conseguir uma conversação efetiva com o juiz e com os advogados também. E assim, a questão de propriedades também, às vezes, pessoas que... Às vezes a gente vai ver, agora todo mundo vai começar a ler manual de micro-ondas. Tem alguns manuais de micro-ondas que... Essa é a minha prática. E fala que não pode colocar animais para secar lá dentro. Ou de lava e seca, coisas do tipo. E a gente, às vezes, tem que ser nomeado para comprovar essas questões. E precisa ter em manuais. É umas coisas meio óbvias, mas que precisa reforçar. E que aí foi nomeado peritos veterinários para comprovar que isso realmente não podia. Para ser a voz do animal em si. Né, nessa questão que o animal não tem. Ou que, às vezes, eles pegam uma propriedade, planta alguma coisa e não sabe se é alguma coisa daninha ou se é um animal do vizinho que está prejudicando, uma doença que está irradiando para o solo do vizinho que está prejudicando, porque tudo isso envolve muita questão financeira, né? Então, quando comprovado que outro cometeu, o outro que arca com a parte financeira, ou animais que ficam perto de pista, que às vezes aqui no interior, infelizmente, acontece ainda muito acidente ocasionado por animais, né? Então, assim, no caso, quem tem que se responsabilizar é o tutor, ou atropelamento na rua também, por mais que às vezes a pessoa está em alta velocidade em si, tem a questão do animal em si, né? Aqui no Brasil funciona mais ou menos dessa forma. Lá fora é um pouco mais avançado, né? Que tem leis mais severas para crimes em relação contra animais, mas a gente está no caminho, sim. É muito uma questão social. Sim. Porque quando você vê um animal sendo agredido, que você comprova maus tratos, você vê que essa pessoa tem na linha familiar dela, foi ensinada desse formato, sabe? Então você vê que é uma questão cultural e social. E aí você tem que ter todo um cuidado com isso também, porque essa pessoa também precisa de ajuda, porque até então o que ela fez, ela achava coerente e certo. Como que você vê, enquanto veterinária, a gente já vai entrar na parte digital e referência, como que você vê as questões, no meu entender, pelo menos evoluiu muito, as questões da causa do direito animal? Há uma consciência maior, de fato, não tem? Eu acho que tem uma consciência por conta de divulgação. Né? Aí entra também tanta parte da influência, eu acho que a gente influencia em todo o meio que a gente vive. E cabe nós, um exemplo, como veterinária, orientar aquela pessoa e não julgar
Foi isso que eu aprendi muito também na parte clínica quando eu atendia, porque se eu julgo o cliente, o paciente, o tutor, ele não vai me falar se ele realmente comeu, se ele não comeu, se ele, né, quantas vezes ele ficou ou não, porque a pessoa já vai com medo, às vezes com um bloqueio de falar, né, ele vai falar que eu tô errado, então eu não vou levar mais. Mas é muito relacionado a isso, eu acho que hoje em dia você filma, se tá acontecendo alguma coisa, tem alguém agredindo, se tem alguém fazendo, tem alguém filmando. Então isso toma uma proporção muito grande. Mas eu acho que isso deveria, primeiramente, antes da proporção, se tomar uma consciência, né? Porque é muito sério essa questão da divulgação, porque hoje em dia tem muitas pessoas ainda que agem por impulso. Por impulso. Que agem em questão de aí é onde linchar abre a brecha pessoa. para equívocos, né? Então assim, aí a gente acaba perdendo a razão, sabe? Acaba perdendo a razão. Foi bom você levantar esse ponto, porque a gente às vezes não delicado. vê que tem... Às vezes a gente faz as coisas não é por maldade, é por desinformação, né? Sim, e assim, não que a pessoa não tenha que sofrer as consequências, né? Isso daí a gente, óbvio, mas tem que trazer a consciência para ela e explicar. É que nem questão de uma criança, olha, você está de castigo por conta disso. Você está pagando esse preço por conta disso. É porque tem outro ser sendo envolvido com o sofrimento. Já é comprovado que os animais sentem dor, que eles sentem dor igual a nós, e principalmente a questão psicológica também. Né? Então, assim, eles vêm com traumas também, mas eles vêm associados sempre com o trauma da pessoa. Isso na parte integrativa, todos os meus animais têm câncer, mas eu peguei ele de rua. Ele estava atropelado, um dia, do nada, eu encontrei ele. Mas ele em alguma, de alguma informação no sistema, ele ecoou junto com você e ele te encontrou. Então, é a tampa e a caneta, sabe? Se encaixa. Mas o que ele trouxe para você aprender? Com essa lição, com essa doença, com esse trauma, o que você hoje, como tutor responsável legal dele, tem a aprender com isso. Então eu pego a parte integrativa. E eu peguei muito assim, depois da UTI, que é a emergência, a loucura, aquela coisa toda, eu tive uma UTI depois logo de formada. E eu particular. E eu não aceitava assim, poxa, eu fiz veterinária para salvar vidas e eu não tô conseguindo salvar. Mas depois foi Gerou frustrações em você? Sim, foi um processo, gerou síndrome de burnout, também que é muito sério, é uma das mais altas em relação a veterinária também. É muito triste a gente relatar isso, mas porque por conta de reconhecimento financeiro e profissional, né, não ter o desgaste também, a faculdade, após que eu fazia, tinha que recurso fora, na capital, em São Paulo mesmo, então eu senti um pouco assim, limitada, e logo quando formada em ensino, peguei muita experiência, mas encaminhavam lá também os animais, mais para lá do que para cá também, já não tinha o que fazer. Então eu pegava aqueles casos extremos mesmo, né? Eu tinha respirador, eu tinha monitor, eu tinha todos os outros preparos de uma UTI, como se fosse uma UTI mesmo humana. Então eu tinha medicamentos específicos para isso também, que umas clínicas normais não pode ter. Então eu tinha que ter mais essa responsabilidade. E aí aquilo começou a me frustrar um pouco. E aí foi quando eu descobri mais a parte integrativa. Minha mãe fazia barra de axis, eu comecei a aplicar, mesmo eu não sendo formada, né, assim, barra de axis, ela começou a aplicar, me ensinou alguns métodos em relação